Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio com nossa convidada especial, Fernanda Keula. Olha! Olha lá! Errei 2 vezes o nome dela, agora acertamos. O meu parça aqui, Big Boss, Victor Moraes. Vamos que vamos, nós não tem freio não, nós é igual carrinho de rolemã na ladeira. Nossa, meu Deus. Só termina ralando. Exatamente, vamos nos ralar aqui É todos isso aí. hoje. Fernanda, muito obrigado pela presença. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Big Brother, sobre empreendedorismo, Vamos. sobre Sua digital, trajetória. né? O digital que Vamos. hoje está muito forte. Sim, Ela trouxe um livro aqui, Storytelling, que a gente vai falar um pouco sobre também. sim. Ela que é apresentadora, né? Foi campeã do BBB 13. Sim, Vai falar tudo sobre bastidores, sobre como que foi a experiência. sim. E Big Boss, se apresenta aí, meu amigo. Não, eu sou o Vitor, apresentador do podcast, parça do Bruno, o Robin ou Batman, da dupla aqui. Sei. E vamos que vamos. A gente aqui, na verdade, tá também para aprender com você, que é uma apresentadora aí global, vai. Que isso, vocês são ótimos. É isso. E senhoras e senhores, Fernanda Fernanda como a gente Keula. não tem aquele problema no começo? É só chamar de Nanda, Nandinha. A Ótimo, Nandinha tá com meu nós aqui, amor, ó. meu querido. Vambora. Eu tenho um câmera que trabalhou comigo no projeto Globoplay, que ele chama Todo Mundo de Fábio Júnior. Ah, pra não errar o nome. Para não errar o nome. Tá Todo certo. mundo. Você sabe o que eu faço quando eu vou fazer podcast? No começo, eu melhorei, viu? Na verdade, eu não tinha pauta. Hoje eu tenho uma colinha, né? Ah, é sempre importante. Não, ter mas uma pauta. eu fui malandrão, sabe? Achei que era fácil, né? Aí eu falei, não, eu desenrolo e tal. E aí não colocava roteiro. Mas eu só notava uma coisa, o nome da pessoa completo. Pra não ter perigo de eu Sim. fazer... E às vezes era 2, né, tal. E... Nossa, eu sou péssima com nome. Mas você péssima. acompanhou o Big Brother inteiro. É isso Fernanda, aí. se apresenta pra nós. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá. Aquela é minha câmera, né? Mas eu vou me apresentar pra vocês. Boa. Gente, eu sou Fernanda Keula. Keula não é sobrenome, é nome. É como se fosse Ana Carolina. Todo mundo acha que é sobrenome. Composto. Eu, às vezes, falo, né, que é um sobrenome chique, mas é mentira, é nome. Meu sobrenome é Vilaça, Fernanda Keula Vilaça. Boa. Eu tenho 34 anos, sou advogada. E comecei também contábeis, mas parei ali no 3º período. Ganhei o Big Brother e há 10 anos sou apresentadora. Em resumo. Então, vocês querem começar por qual parte? Da Boa. advocacia? Apresentadora milionária. Apresentadora milionária? Lógico. Não, mas eu acho aquelas, né? Querendo já mandar no podcast. Mas eu acho legal eu falar sobre advocacia, porque eu trabalhei 3 anos numa empresa que muitos empreendedores conhecem, que é a Deloitte, que é uma auditoria, uma das maiores do mundo. Eu sempre trabalhei com direito tributário, então eu trabalhei primeiro no Azevedo 7 Advogados, fiquei lá tipo 1 ano e meio, que eu comecei a trabalhar no 2º período da minha faculdade, porque o meu pai, ele é tributarista, então eu já tinha essa bagagem de férias trabalhando, né? Antes disso eu tive inúmeras profissões, eu tentei ser modelo, cantora, eu vendi autopeças, vendi roupa, aí me formei em Direito, fiz OAB, saí do Azevedo 7, entrei na Deloitte, fiquei lá 3 anos e queria trabalhar nessa área tributária. Até então, comecei a fazer contábeis, parei no 3º período, fiz OAB, passei e tal. E quando eu tinha acabado de fazer OAB, eu me inscrevi para o Big Brother. Porque, assim, eu acho que tem coisas tem coisas na vida que você faz porque você gosta e tem coisas que você faz porque é o seu sonho, é o que você ama. E lá, como eu sou do interior de Minas e minha cidade tem 17 mil habitantes, Cidade pequena. eu sempre quis ser artista. Mesmo não sabendo o que era ser artista, né? Que você tem que ter um talento. Não, eu queria ser artista, porque era tão longe da minha realidade, uma televisão, algo, que eu achava que aquilo ali era tipo que está em Marte, entendeu? No lugar desse ET aqui. Era tipo isso. Então, eu tinha isso na minha vida. E aí, eu me inscrevi no Big Brother. Só que eu achei que eu nunca ia ser chamada, porque as pessoas acham que só quem conhece alguém da Globo, quem tem... E eu não tinha ninguém. E aí, eles me chamaram para as entrevistas e eu fui passando pelos processos ali, seletivos,
E aí, quando chegou, não contei pra ninguém, aí quando chegou no final do ano, eu fiz a cadeira elétrica, que é a entrevista lá com o Boninho e tal. E eu acho que o que chamou a atenção deles foi o seguinte, que eu era advogada, trabalhava numa grande empresa de advocacia, que muitas pessoas desejavam entrar, e ao mesmo tempo eu não tinha um perfil certo, sabe? Porque a gente tem meio que uns rótulos, né, para cada profissão. Aí eles gostaram dessa mistura, assim, e eu entrei. E quando eu entrei, eu jamais achei que eu fosse ganhar. Assim, eu acho que para você ganhar um Big Brother não depende só de você, depende muito do elenco, o qual foi selecionado, depende muito da sua trajetória no programa, e a sua trajetória, obviamente, depende de você, mas às vezes também, assim como eu penso, né, que assim como na vida real, tem equipes e tem pessoas que te botam para baixo, tem equipes que te alavancam, entendeu? E você tem que saber lidar com isso, né? Até mesmo nas adversidades. Então, eu acho que hoje, vendo assim, olhando para trás, eu vejo que realmente ali a minha trajetória foi muito importante pro programa. Que sabe? legal, que legal. Você sempre gostou de se comunicar? Antes de você entrar no programa, você já gostava de se comunicar? Você falava bem? Sempre, desde escola, eu era a primeira a fazer, eu era sempre a que fazia os trabalhos ali, eu sempre apresentava os seminários na faculdade, então eu sempre, assim, gostei de falar, eu era representante de turma, Legal. sabe? As pessoas achavam, na verdade, que eu ia seguir carreira política, tinha isso na minha faculdade, sabe? Porque eu queria ser o centro, assim, a porta-voz, sabe? E eu sempre tive esse lado, assim. E tanto que há 10 anos eu faço linha de show, que é o que a gente chama de apresentação. Eu não fiz nada de dramaturgia. Já estudei um pouco, porque eu acho que o apresentador, muitas vezes, ele tem que ser um pouco ator, mas não profundamente, sabe? Sim. Para passar num teste, tanto que eu não passei em nenhum. Não, nós também tá tentando ser um pouco ator aí. A gente tá tentando, estamos Vocês estamos na luta. O pessoal fala, já falei isso no outro podcast, que a gente passa por entusiasta aqui, que é o palhaço funcional. O palhaço funcional, você sabe que ele tem lugar em todas as artes, né? Então, fechou. Ele tem lugar na linha de show, à frente de um programa, ele tem lugar na dramaturgia, ele tem lugar no circo. Você pode fazer o que você quiser. Você falou da Deloitte, a Deloitte, que é uma empresa de consultoria, ela é cliente nossa, né? E ela na parte de contábil e tudo mais, e na parte de direito, Sim. ela é uma mais ligada a empreendedorismo, porque na verdade, né, ela presta serviço para grandes empresas, né? Sim. E quando se trata de grandes empresas, não é mais contabilidade que presta serviço, é consultoria e... Na minha área lá, por exemplo, que era a área onde os advogados são contratados, são contratados também contadores, mas a maioria são advogados. É a área de consultoria tributária, a que a gente chama de tax, né? Dos impostos. Então, eu fazia revisão fiscal, nos processos de due diligence, de compra e venda, abertura de capital, IPO, eu fazia toda essa parte, entendeu? Que legal, ó. Sempre com espírito empreendedora. Sim, sempre com esse tino, assim. Porque eu acho que no Brasil, uma coisa assim, meu pai, como contador, e meu pai tem um escritório lá na cidade industrial, na região metropolitana de BH, exatamente porque é onde ficam a maioria dos clientes dele. E assim, o meu pai, ele tem uma relação de pai e filho com muitos clientes dele. Assim, às vezes jovens empreendedores, sabe? O Fábio, por exemplo, que é um amigo nosso, que é dono de uma grande transportadora, ele vê o meu pai como um pai, assim. Porque o meu pai, ele sempre focou nessa área tributária para ser o cerne de uma gestão empresarial, entendeu? Legal. Porque no Brasil, as pessoas elas não se preocupam, às vezes, com isso, e a questão dos impostos e do planejamento tributário, ela vai fazer uma pequena empresa e uma empresa de pequeno porte crescer. Muito mais até do que a qualidade do produto final. Sim. E isso é tão assim, as pessoas às vezes não observam isso. Porque é natural, por exemplo, igual a gente tem um cliente lá que faz salgadinhos.
chips, essas coisas. Ele quer investir, quer comprar máquinas e quer fazer coisas para melhorar o salgadinho dele. Mas ele só conseguiu ganhar dinheiro quando ele entrou pro escritório do meu pai. Que legal. Seu pai é como se fosse um mentor pro pessoal. É um mentor, lá. porque ele tem paciência, como sabe? É o nome dele? Zé Geraldo. Zé Geraldo, E o meu pai, mentor. assim, o primeiro curso dele foi História. Depois ele fez Direito, depois ele fez Contábeis. Então, assim, ele entende muito disso, sabe? E ele apoia muitas empresas. E, assim, o meu pai, ele não tem problema em trabalhar com uma pessoa que está abrindo uma empresa agora, que não tem dinheiro para nada, entendeu? Porque ele acha que muitas das vezes, assim como ele, a pessoa tá ali através, assim, de um objetivo de vida, né, gente? A pessoa entrega a vida dela por causa daquele negócio, né? E ele planta junto. Que legal, então. Não, na verdade, eu fico muito feliz até de nós ter começado nessa linha de conversa, porque uma coisa que eu postei lá, tipo, a Fernanda vai vindo, eu coloquei lá, Fernanda, BBB 13, ganhadora e tal, isso aqui. Aí me perguntaram assim, né? E ela empreende no quê? Aí o que acontece? Aí eu respondi pra pessoa, né? Tipo, cara, empreender é a capacidade que você tem de movimentar as pessoas e de se comunicar. Talvez ela é a maior empreendedora que já foi lá só pelo movimento de massa que ela tem. A capacidade que ela tem de reter público, a capacidade que ela teve de se vender dentro do Big Brother, até mesmo para entrar no Big Brother, de mudar de carreira, tudo isso mostra o quanto a pessoa é foda para fazer as coisas. Nem sempre é uma empresa. Às vezes é a capacidade que você tem. Um político, por exemplo, um puta empreendedor, ou um jogador de futebol, como um capitão de time, que ele faz o time que tá meia boca ali, pô, vai pra cima. Então é isso que eu fico contente de você ter ido por essa linha, porque na verdade o Big Brother é um puta de um assunto, né? Mas demais. Mas a capacidade que você tem e a expertise que você tem de mobilizar pessoas, se comunicar, tudo mais, é o que eu acho que a gente traz de mais enriquecedor dentro da nossa conversa. Sim, e é como a gente conversou aqui nos bastidores, gente, até mesmo as profissões mais regulamentadas, hoje em dia você é um ser empreendedor, principalmente com a questão das redes sociais, né? Sim. Então, seja qual for ali a sua profissão, você sempre vai ter que empreender da maneira que você conceituou aí. E uma coisa que meu pai me ensinou na minha carreira de empreendedora, que é o seguinte, você tem que saber discernir. A primeira questão de um empreendedor é ele saber discernir se aquele negócio é um negócio que ele faz para se realizar pessoalmente, que é um sonho de vida dele, ou se é um negócio que vai fazê-lo ganhar dinheiro. Sim. Porque não necessariamente o seu sonho vai te fazer ganhar dinheiro. Então, às vezes, as pessoas elas acham o seguinte: o meu sonho sempre foi ter uma hamburgueria. Mas na sua cidade, ali onde você tem condição de abrir hamburgueria, já tem inúmeras hamburguerias, não seria ali o principal negócio. Tem N fatores que fazem com que aquele negócio não seja viável ali naquele momento. Então, você tem que se decidir. Eu já vi, meu pai é um exemplo de um empreendedor que começou a empreender com aquilo que ele sabia que ia dar certo e não o gosto dele, o sonho dele. Porque se ele fosse empreender com aquilo que ele ama, ele ia empreender exclusivamente no agro. Meu pai adora a roça. O sonho da vida do meu pai é ser fazendeiro. Ele tem que ir lá pra Ibiúna, então. Exato. O sonho da vida do meu pai é ser criador de gado. Ele via aquela novela Rei do Gado, ele até chorava de emoção. Que legal. Exato. Mas ele viu que a parte que ele estudou, etc., que ele teve condição de fazer, que na minha cidade tudo é muito pequeno e escasso. Ele não ia ter condição de ter ali grandes produções, mesmo se ele tivesse dinheiro, entendeu? O gado de corte lá estava inviável, etc., ele não tinha pasto suficiente, o de leite não vale nada, só dá prejuízo até hoje, né? Etc. Então, hoje ele planta milho, ele tem o gado, tem cavalo, mas para recreação, assim. Ele se realiza nisso. Que ele gosta, ele Isso. vive aquilo ali. É bom, é gostoso. E empreender nessa área do agro é muito difícil, porque hoje o agro tem muita tecnologia, né? Mas a realidade mesmo é a que eu vivo ali no meio do agro, é que tem pouca tecnologia hoje que a gente tá próximo, né? Então, assim, tem fornecedores, tem agricultores que hoje não tem
internet na casa e tudo mais. Sim, mas a maioria. isso tá mudando e isso que é legal, né? A gente empreender, conseguir impactar pessoas, fazer com que aquelas pessoas cresçam junto com a empresa, Sim. fazer um planejamento de um estudo ali, se aqueles produtores podem ter sucesso ali, se eles conseguem criar a grande escala. E, é demais. O agro é coisa de louco. Hoje, eu empreendo muito na minha carreira artística, né? Uhum. Há 10 anos eu empreendo, porque eu falo que eu saí do Big Brother, no outro dia eu já estava empreendendo num mundo totalmente diferente do meu, que eu era advogada, eu não sabia o que era uma assessoria de imprensa, um agente, eu não sabia nada, absolutamente nada. E assim, ao contrário do meu pai, eu não empreendo naquilo, por incrível que pareça, que me dá dinheiro. Se eu fosse pensar numa questão financeira, eu estaria lá com meu pai, empreendendo junto com meu pai. Mas não, eu segui realizar o meu sonho. E como que foi essa... Você saiu do Big Brother, virou uma celebridade, sua vida virou dos avessos, né? Sim. Mudou completamente. Como que foi toda a gestão emocional para você conseguir absorver tudo isso aí, entender e começar a empreender, começar a procurar espaço, né, na mídia e tudo mais, as oportunidades começaram a chegar? Conta um pouco como que foi pós-Big Brother. Foi assim, assim, em relação a essa questão de carreira, assim, é óbvio, né? Você ser campeã, o Brasil todo te ama. Eu fui campeã com mais de 62% num paredão triplo. E aí você recebe muito carinho. E eu sou muito grata até hoje pelas pessoas que me acompanham, pelas pessoas que votaram, né? Ainda mais que há 10 anos você tinha a opção de ligar, né? Tinha o voto pela internet, mas era a ligação, você imagina? Hoje a gente tem preguiça de atender uma pessoa que liga pra gente no celular. Você ligar pra uma pessoa ganhar 1,5 milhão. Eu tenho um número aqui também interessante disso. Depois eu queria comentar. Aí, conclusão. Eu ganhei esse dinheiro. E esse dinheiro, ele me deu uma tranquilidade. Por quê? Porque lá em casa, a minha mãe é professora do estado. Então, toda a vida, colégio, tudo que a gente precisava era nas costas do meu pai. Então, eu consegui esse dinheiro ajudar minha família. Então, isso me deu um descanso. Então, minha irmã entrou na faculdade, no ano que eu ganhei o Big Brother, minha irmã entrou em medicina, aí particular, aí eu paguei tudo. E gente, uma faculdade de medicina hoje é o quê? Uns 7 pau por mês? É uma pancada, disso pra mais. Então, de 5 a 10 mil, né? Em 6 anos que você faz, 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. É 500 mil. Pau. Eu sei disso, que é 500 pau, porque os amigos dela, eu encontrei esse final de semana, também se tornaram meus amigos. Eles estão pagando o FIES. Eu falei assim, para um amigo meu, eu falei assim, Gui, que ele conseguiu uma liminar que dava não sei quantos % de desconto. Eu falei, quanto você tá devendo ele? Ele falou assim, 380 mil. Eu falei, meu Deus, você ainda tá devendo 380 mil reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Entendeu? Ainda bem que o médico ganha bem. Ganha bem. Mas senão não pagava, não. Mas, amigos, juros disso. Ele tá falando comigo que com os plantões que ele tá fazendo, ele tá pagando só os juros. Sério? Tomara que o novo governo perdoe essa dívida. Eu sou super a favor, porque vai salvar muita gente. Sim. E você fez um ótimo investimento, viu? Fiz um ótimo investimento. Qualquer coisa você já aposenta já e já vai morar já com a irmã, né? Minha irmã vai... ela me deve, né? Porque se ela acha que eu não vou cobrar, ela não vai nada. A irmã nunca paga, viu? A irmã não paga, hein? Eu tenho um irmão também, que quando eu devo pra ele, eu falo, ih, essa conta aí já morreu. Meu Deus, deixa eu falar. É igual mãe e pai. É igual mãe e pai, né? Mas eu não ligo, não. Tá tudo certo. Aí, eu também investi em algumas coisas. Eu sou mais conservadora nos meus investimentos. Não invisto em NFT. Naquele outro também, bitcoins, gente... Não, mas eu procuro ali alguns, mas eu sou mais conservadora. Sim. Ou seja, não ganhei dinheiro com investimentos, né? Porque você ganha pouco, né? Se você é muito conservadora, você ganha pouco. Sim. Mas, enfim, aí comecei a empreender na minha carreira lá. E o que era para mim empreender na minha carreira? Primeiro, investir em profissionais que trabalham comigo. E, principalmente, na minha formação como artista. Sim. Porque eu já tinha estudado muito na minha vida, mas eu não tinha uma formação artística.
E eu vejo hoje, assim, os Big Brothers todos indo muito em festa, depois que ganha. Eu acho que eu fui tão velha nesse aspecto, porque eu não ia em festa, gente. Se teve uma coisa que eu morria de medo, é as pessoas acharem que eu ia beber arroz de festa. Então, as pessoas me estigmatizarem disso. Eu morria de medo dessa bobeira. Mas hoje eu vejo que as pessoas se jogam e preocupam um pouco menos com a formação, entendeu? Sim. E aí eu tive professores maravilhosos da Globo, a Ana Kifuri, o Homer, muita gente que me ajudou, assim, mas que custa caro também. Que legal. E se você ganhasse hoje o prêmio de 1,5 milhão, no que você investiria? É uma ótima pergunta. É o salário dela todo mês. Que adoraria, meu amor. O que você vai investir? Ela ganha por mês isso aí. Não, eu tenho uma visão empresarial que talvez não seja a visão empresarial de 99% dos brasileiros. Porque eu acho que se eles tivessem a minha visão empresarial, o Brasil seria diferente. Não estou falando que eu sou a Madre Teresa de Calcutá, viu, gente? Mas não é isso. É que eu acho assim, todas as pessoas que trabalham comigo, se eu ganho, elas têm que ganhar. Ah, sim, Com sim. certeza. Isso é básico. Entendeu? Sim. E eu acho que as pessoas elas estão confundindo muito. Ainda mais nessa época de rede social, é a tal da permuta, da parceria, sabe? Eu acho isso assim... Isso é coisa de cidade pequena. Nossa, eu acho isso... Na cidade pequena é tudo eu assim, ó. Eu acho que isso, gente, é assim, são poucas coisas que eu acho que cabe uma parceria, sabe? Por exemplo, uma rede enorme de academia, eu que não vou à academia, assim, eu vou lá um dia, volto, aí tudo bem, eu posso fazer uma parceria, que eu sei que não vai mudar nada no negócio da pessoa, entendeu? Sim. Agora, tipo assim, você fazer uma maquiagem, parceria, eu já não gosto. Então, o fato de eu ter que pagar tudo, eu tô sempre devendo também. Então, meu custo é muito alto. Isso também tem um ensinamento aí, que é saber dar valor às coisas, né? Claro! É porque o que acontece, às vezes você afasta quem tá perto de você, ou quem é seu parceiro e tudo mais, porque você não se retroalimenta ali e tudo mais. Se você tá encabeçando alguma coisa, mas não tá alimentando, não tá distribuindo o resultado, né? E não tá reconhecendo quem tá te ajudando a entregar alguma coisa, é complicado. Isso é uma característica que muitos empreendedores de sucesso têm, né? Que é você realmente olhar pro seu colaborador e trazer ele, jogar no seu time, todo mundo crescer junto. Então, tem muitas pessoas que não olham por esse lado, né? Não, e eu falo que eu vejo muito... Eu adoro ver podcast de empreendedorismo. E às vezes eu vejo... Hoje mesmo eu tava vendo, antes de vir pra cá, aqueles empresários neoliberais. Tinha um falando assim que ele acha que o salário mínimo atrapalha o crescimento porque poderia ser um valor acordado entre as partes. Gente, pelo amor de Deus, o liberalismo, ele é lindo, maravilhoso, ele é a sensação, nada de regulação da economia e tudo, mas os empresários, eles reclamam dos direitos trabalhistas. Então, a gente tem que pensar um pouco no outro, que essas políticas sociais, elas como se diz, elas tornam a máquina pública pesada, realmente não é o melhor investimento, mas, gente, tem pessoas que sobrevivem disso. Sim. Né? Aí eu falei assim, gente, como se não houvesse alguma pessoa no mundo, se você vê em várias regiões do Brasil, as pessoas não pagam o salário mínimo, mesmo com o salário mínimo regulamentado. Isso nunca vai ser um problema para quem não quer te pagar. Isso, quanto mais pro interior também Entendeu? mais acontece isso. Não vai ser um problema. Existe um salário mínimo de R$ 1.600. Gente, a pessoa, se ela quiser te pagar R$10 para colher café, que eu sei que eu sou do interior, ela vai te pagar. Sim. E não vai te pagar mais que isso. Ô, Fê, sabe onde que pega esse negócio aí? Por exemplo, você tem algumas áreas que dificulta. No geral, por exemplo, quando você pega exemplos como empregada doméstica, um caseiro e tudo mais... A briga é muito nobre, porque realmente você tem que registrar se é tudo mais. Mas áreas, por exemplo, como a minha, você patina um pouco por causa da legislação. E aí o que acontece? Por exemplo, a minha área é engenharia civil. Tá. E aí a contratação não pode ser feita por produção, mas a obra só funciona por produção. E aí o que acontece? Aí vai uma guerra que não tem fim. Mas... eu acho que assim, o exercício da democracia,
eleição, tudo mais. Eu acho que é isso que vai debatendo e vai mudando o mundo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem total razão, e eu como advogada, eu aprendi muito isso na faculdade. O que é falho no Brasil e as pessoas acham que é um sistema, e não é sistema, é a legislação. Porque o Brasil, ele tem uma legislação em que o legislador, ele tentou criar leis sobre todas as situações possíveis, diferente dos Estados Unidos. Aqui é civil law, lá é common law, que é baseado no costume. Então, por exemplo, até o direito penal dos Estados Unidos, ele é avaliado caso a caso. Ah, você matou uma pessoa, foi assim? Ele vai ser avaliado e tal. Aqui no Brasil, né? Exatamente. Aqui no Brasil, não. Tem lá, morte não sei o quê, 12 anos a 30 anos, isso. Não sei o quê, e tudo. Só que a natureza humana e os negócios e os crimes, eles são muito maiores do que isso. E aí acaba que as situações, elas ficam irregulares e defasadas, entendeu? Sim. Por exemplo... Principalmente para um país igual o Brasil, né? Nossa, e tem pessoas que falam assim... O Brasil desculpa te cortar, mas é que o Brasil, o que acontece? O Brasil não é São Paulo, o Brasil não é Rio de Janeiro, o Brasil não é Bahia. É uma grande... É muito nós diferente. Nós vivemos numa grande bolha. Eu vejo pelas redes sociais também, tá? As pessoas, elas vivem por uma grande bolha. Você quer um exemplo que as minhas amigas fazem? E eu nunca falei isso, eu vou falar. É o tal do unboxing. Vocês sabem o que é o unboxing nas redes sociais? Não. Pode ser, tem unboxing de tudo, mas a maioria do que eu vejo é o seguinte. Por exemplo, comprei essa bolsa aqui da Yves Saint Laurent. Aí eu pego a caixa... Comprei uma igualzinha pra minha mulher, só que foi na 25. Exato. E faço um unboxing. Falando que chegou tá? e tal. E tudo mais e tal. Chegou e tal. Aí é uma bolsa que custa não sei quantos R$1.000. Aí eu fico pensando assim, numa sociedade que pessoas estão passando fome, dificuldade, você fazendo unboxing de bolsa de R$20.000. Ah, Fernanda, mas você tem uma bolsa. Sim, se você quer gastar o seu dinheiro, gaste o seu dinheiro e use a bolsa. Não precisa você ficar lá fazendo unboxing. Você tá entendendo? Sim, teve um podcast que a moça tava criticando o Elon Musk por estar comprando o Twitter, só que com 40 bilhões de dólares dava para matar a fome do mundo durante 2 anos. Então, só que assim, é meio complexo isso, né? Ou se o cara tem o dinheiro e ele quer comprar, você vai ficar criticando o cara? Infelizmente, não cabe a nós, né? E você viu que a Receita Federal perdoou 188 milhões de reais do Neymar. Entendeu? Eu acho que 188 milhões faria diferença na vida de muitos brasileiros. Mas ele fez o que ele fez, foi uma decisão judicial, agora eu vou chegar lá e falar, não, ele tem que pagar? Não, gente, infelizmente. Se ele trouxer o Hexa, não precisa. Eu também acho, por isso que eu não falo, eu corto essa parte, tô brincando. Se ele trouxer... Vamos deixar o Neymar calmo. Eu falo isso no programa. Vamos deixar o menino Gente, Ney. Ninguém fala do Neymar. Nós vamos soltar essa parte só depois do Hexa. Do Hexa. E aí a Copa? Você vai pra Dubai, vai pra lá, vai fazer alguma coisa ali? Como que tá esse negócio? Se tiver pergunta aí da plateia, você pode pedir, viu? Daqui a pouquinho vai vir aí. Olha, eu não vou. Você sabe por que eu não vou? A resposta certa é porque o meu patrocinador não quis. Né? Não arcou com isso. Então não vai ninguém do programa. Não, nós decidiu vamos fazer que não uma carreata aí mandando exatamente, lá, inclusive Fernanda. eu tenho que ligar pra ele, viu, Flávio? Eu vou te ligar pra falar sobre isso. Isso. Boa. Mas, de certa maneira, eu, como mulher, eu não achei ruim a ideia de não ir. Primeiro, porque eu acho que aqui vai ser mais rentável pra mim pra fazer outras coisas. E segundo, porque eu tô com medo de ir pra lá e eu sei que a cultura de lá é diferente. Então, será que eu vou ter, total liberdade pra fazer tudo que eu quero? Mas o gostoso é da merda. Quanto mais der merda... Ser presa? Porque as mulheres vão presas lá, tá? Uma jornalista lá já foi presa lá. Coisa de roupa. Mas pelo menos sai no Jornal Nacional. Fernanda Keller é presa. Aí aumenta meu engajamento. Eu vi que no Instagram que você foi com uma plaquinha. Neymar, como que é? Perdoa o Galvão. Eu já entrevistei o Neymar várias vezes. Eu só tenho a agradecer que ele é muito generoso. Que eu mando mensagem pra ele e falo, senhor Neymar, eu vou estar lá na porta do hotel. Então, pelo amor que você tem a Deus, Pai Todo-Poderoso, você passa lá pra falar comigo. Boa. E a gente já teve junto umas 3 vezes. E era só besteira, porque a gente só tretava
entretenimento, né? Bem-humorado. Legal. E aí, essa vez que eu falei perdoa o Galvão, porque o Galvão tinha chamado ele de idiota, né? E perdoou. E perdoou. Ah, então tá bom. Ó, agora, fazendo umas perguntinhas que a nossa plateia ali tava fazendo. Fernanda, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos antes e depois, né, da fama, de ser uma celebridade e tal? Porque depois que você vira uma celebridade, tem alguns pontos negativos que você acaba perdendo, como fala? Perdendo... O time? Não, privacidade, né, e Não, tudo mais. isso nunca foi um problema pra mim. Porque eu sempre tive assim, essa frase que minha mãe brinca, se não aguentas, por que te metes? Sim. Entendeu? Tipo, se eu entrei num Big Brother, eu queria o quê? Né? Eu queria mais que as pessoas me parassem, me falassem. E as pessoas são muito respeitosas comigo. Eu falo que, graças a Deus, assim, tem pessoas que têm muitos e milhões de seguidores, mas tem muitos haters. Eu não sou uma pessoa de hater, assim. Dificilmente eu leio um comentário, Mas, assim. mas se tivesse que dar uma dica pra quem tem hater. Mas pra quem tem a hater, leve na esportiva. Igual, por exemplo, outro dia uma menina comentou numa foto minha assim: ah, você tá... Como é que foi, gente? Que ela falou um negócio... Ah, essa não é a Fernanda. Essa é a Fernanda Tabajara, porque ela já tá toda modificada. Aí eu respondi assim: ô fulana, calma, não fala Tabajara, fala da Shopee, porque Tabajara vai mostrar que você não é dessa época. E a Shopee é cliente nossa? Exatamente. E entrou na onda. Enfim. Aí, eu acho isso. Seja hater, não responda. Ô, Fê, tem um negócio também, que principalmente pra você que é mulher e tal, que tem um pouquinho de hater da vida real, fora da internet, né? Tipo, tudo que você quer fazer, quer empreender, às vezes até pra mulher, assim, que vai falar pro marido e tudo mais. Às vezes eu posso até ter feito isso involuntariamente, um dia com a minha esposa, ou com algum amigo e tudo mais, de boicotar, tipo assim, sabe aquele pensamento negativo? Tem um pouco de hater, não hater da internet, mas tipo assim, ó, você quer comentar, você tá querendo fazer alguma coisa, você vai pedir uma opinião, a pessoa cagou em você. Mas isso é outra dica de empreendedorismo que eu falo. Geralmente, as pessoas que vão mais te apoiar e as pessoas que vão mais te incentivar no seu negócio não são as pessoas da sua família, não são os seus melhores amigos e muito difícil ser o seu parceiro. Que às vezes a competitividade entre os parceiros é tão alta, eu já vivi isso. Uhum. Óbvio que não é uma generalização, né? Existem pessoas maravilhosas. Por exemplo, a minha mãe, meu pai não. A minha mãe sempre me apoiou nas minhas questões artísticas e tal. E assim, eu acho que a melhor maneira de você, assim como o meu pai para os clientes dele, é você escolher um mentor, que é uma pessoa que vai falar a verdade para você e se basear nisso. E se basear também no seu feeling. Porque muitas vezes, a gente sabe aquilo que tá errado, mas a gente quer fazer mesmo assim. Sim. Não é verdade? Sim, sim. Então, e outra coisa que eu quero reclamar aqui, né, aproveitar. Tá. É o seguinte, se é para ter uma reclamação dessa coisa de vida pública, eu vou ter uma reclamação que eu estou sentindo agora, depois dos 30. Que antes eu acho que eu era mais boba, eu não sei, sabe? Não sentia tanto. É a questão dos relacionamentos, porque os homens não estão valendo nada. Tá? Vocês homens não valem nada. E aí, os que você acha que vale alguma coisa, que você vai dar ali, muitas vezes, eu tava conversando isso com uma amiga minha, médica até. Ela pagou aqui alguma coisa? Pagou aqui, ó. Pagou a luz aqui, ó. Não tem problema não. Vamos que vamos. É o seguinte, o cara... Photoshop na imagem. O cara fica com você ali, né, querendo, investindo e tal. Aí, por exemplo, ele aparece com você em algum lugar e tudo mais. E aí, ele quer mais mostrar para as outras mulheres que tá com você, porque querer você realmente, ele não quer. Quer status. Os homens querem status. Não é nem status. Sabe o que eu acho que é? É querer isso pra pegar mais mulher.
Não, mas Tá? aí... Tá? Vamos lá. Eu vou apresentar pra você a Moirinha e a Tchuri, que elas acharam os parceiros de ouro, aí é diferente. Entendi. Os meninos de ouro, né? Mas É realmente, raro. Tá. Mas existem iguais a nós. Mas vocês que são casados, vocês podem falar dos solteiros. Né? Vocês realmente, têm... a gente vê isso hoje no dia a dia. A gente vê que a molecada não tá nem aí. Sai pra balada Nossa. e tal. E aquele negócio, pegação e tal. Aí as pessoas acham assim, Dormiu, nossa... acordou, bola pra frente, Aí né? o cara não tá nem fica aí. com você acha assim, nossa, arrasei, vou investir e tudo mais. Não, o cara, ele quer continuar na vida bandida dele. E posso falar uma coisa? Tem um negócio disso daí também. A galera tá meio desapegada, assim, em relacionamento e tudo mais, hoje em dia, né? As gerações. Tem um pouquinho disso que vem pra negócio também, porque o que acontece? Como você não se compromete muito na sua vida pessoal, vai ser proporcional, às vezes, no trabalho e tudo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que vocês vão saber me responder. Vamos lá. Eita, que pariu, ferrou, Bruninho. Ela inverteu Ferrou tudo, ela virou a bancada. Vocês acham que um empreendedor que não tem um empreendedor que tem um negócio, até às vezes até já estabelecido e tal, mas que tem esse tipo de vida de solteiro, você acha que ele é confiável? Por trás de todo grande empreendedor sempre tem uma grande mulher. Ou na frente, né, meninas? Ou na frente, agora, né? Ou à frente, né? Mas que eu acho verdade, muito mais à porque frente. a partir do momento mas ele mandou bem, calma. A partir do momento que você tem um relacionamento e você tem um compromisso com a pessoa, independente se é sócio, se é esposa, se é... Você manter aquele relacionamento, você manter aquela confiança, isso aí vai durar pra sempre. Ou talvez vai ser quebrado a hora que um pisar na bola, o outro não. Ou que se um pisar na bola, os dois pisar na bola. Ô Fê, mas você falou isso pra nós também, que basicamente você respondeu essa pergunta pra nós. Só que você não colocou do relacionamento, você tava falando em dividir o resultado e dar valor às coisas. Sim, é verdade. Então, gente, é isso aí. Mas assim... Mas eu acredito nisso, porque a mulher, ela vai botando freio no cara, né? Eu sei porque eu tô com a minha... Você foi freado. Tô com a minha noiva há 11 anos. Então, 11 anos que eu venho andando na linha ali. Você acredita que eu e ela era na mesma sala reclama e tal, e às vezes eu começo a me posicionar, pô, eu acho que eu tô errado, acho que eu preciso melhorar nisso e tal. E o cara que não tem uma mulher, uma pessoa pra estar ali direcionando, uma mentora, alguma coisa, o cara não tá nem aí. Vai pra balada, dorme, acorda, bebe ressaca no outro dia, acorda tarde, não vai trabalhar. Aí não tem esse compromisso. Aí, então, assim, eu acho que uma mulher vai fazer bem pro cara, viu? E tem um negócio também, viu, Fernanda, que é o seguinte... A esposa dele é uma loira do tamanho de ser desse tamanho aí, ó. Se ele andar fora da linha, só toma um pé na orelha que ele volta na hora. Ela é brava, mas ela é maravilhosa. Só alegria. Os caras vão cortar pra lá. Então, fala. Eu vou fazer uma última pergunta que teve uma migração aí, e você tava falando, seguindo até o seu raciocínio, que você tava falando sobre as pessoas, às vezes... um negócio que é aprovado, que você vai ter resultado, tudo mais, que era a sua carreira ou contábil, ou até a parte de advocacia e tudo mais, e um business, um hobby que era o segundo lado. E basicamente você pegou o seu hobby, né, ou pelo menos o seu sonho, né? Tentando desenvolver a pergunta aqui, mas você pegou o seu sonho e trouxe para cá. Mas talvez tenha um ensinamento aí que você sempre, ou pelo menos tentou trazer isso daí para você, né? Para maximizar suas oportunidades. E aí você conseguiu se colocar no Big Brother e fazer isso aí virar realidade. Sim, eu acho assim, por exemplo, nos meus negócios lá, na minha profissão como advogada e tal, eu tinha um objetivo também, que era trabalhar, eu estava trabalhando em outros lugares para ter mais experiência, para trabalhar com o meu pai no escritório dele. Mas sempre queria... Sempre visando um negócio próprio, sabe? E quando isso... E por que que... por que que você, desde nova, não tentou carreira artística? Porque, como eu disse, só de eu ter conseguido fazer uma faculdade era muito para minha família, para minha cidade. E os meus pais, eles achavam que, assim, que, por exemplo, artes cênicas, que publicidade não era curso superior. Tanto que eu sou advogada, minha irmã é médica. A gente foi criada numa realidade, assim, realmente a gente estava falando da bolha,
sabe? Até hoje, eu vejo na minha cidade que essas questões todas... tão legítimas que a gente está tendo agora no mundo, elas ainda não chegaram lá da maneira adequada, sabe? O próprio racismo, o próprio feminismo, assim, é bem devagar esse processo, né? Numa realidade onde que são 17 mil habitantes e 60% é rural, são os povoados. Eu lá, minha casa é num povoado rural, então é bem assim... Bem roots. Bem roots, como se diz. Mas em relação à carreira de apresentadora, eu fiz a minha formação e fui procurando os testes. Então, eu fiz meu primeiro programa em 2013, ainda no final do ano, foi o A Eliminação no Multishow, com Bruninho De Luca, que é um programa que existe até hoje. Depois eu fui para Globo Minas, fiquei lá 3 anos, fiz 2 programas, um que foi um sucesso, que foi o Pratos e Panelas. As pessoas falam demais, é engraçado, porque assim, eu tenho 10 anos de Big Brother, já fiz milhares de coisas, mas as pessoas, elas sempre querem falar de Big Brother, né? Mas lá em Minas, as pessoas querem falar do Pratos, que o Pratos era uma coisa lá. E ele saiu do ar porque entrou o É de Casa, lá na Globo Minas. E depois a gente fez um projeto lá de moda, ficamos só 8 meses. Eu voltei para São Paulo, vim pro SBT, trabalhei com o Celso Portiolli, fiz um quadro que se chamava Malucos Molhados, tipo muito Silvio Santos, maravilhoso. Fiquei lá mais ou menos 1 ano, aí voltei pra Globo, voltei pro Rio. Olha que loucura, nunca tive uma casa nesse período. Aí fiquei lá 3 anos fazendo o Big Brother, as reportagens, o video show também. Aí voltei pra cá, pra vir pra Rede TV pra fazer esporte com o meu patrocinador, que é o Galera Bet. Quero mandar um beijo pra vocês. Boa. E que é o Galera Esporte Clube. Mas eu também, gente, você estava me falando. Eu tenho que lembrar vocês de assistirem a minha série no Globoplay, que se chama Hey Ho. Hey com H. H-E-Y-H-O. Tem a minha viagem para o Pantanal, que o crocodilo quase me comeu. Tem a minha viagem para a Finlândia, a Aurora Boreal. E tem também um episódio extra, porque vocês pediram, vocês gostaram, de Bonito. Então assistam. Que legal. Aurora Boreal, como que é esse negócio aí? Não, vou puxar a pergunta pra Platela. Vou puxar a pergunta pra Platela. Depois eu falo. Vamos lá. Então, vamos lá. Tem uma convidada hoje, que é a Oi, Fê. nossa host também no episódio, né? Eu tô Vai fazer aqui, uma perguntinha. Boa. Tudo bem, Fê? Tudo bem, minha linda? Você é muito carismática, você conquistou obrigada. todo um público, né, com esse seu carisma, sua simpatia. E, bom, Vai vamos pedir pra dinheiro pergunta. emprestado, certeza. Tá tudo. Tá enrolando muito. Olha, assim como administradores de empresa, gestores, eles têm que conter suas emoções na hora que entra dentro da empresa, como que você, Fernanda, administra suas emoções sendo que você é o seu próprio business, você é o seu próprio negócio, né? Sua imagem. Como que você administra na hora que liga a câmera? Nossa, começa a ótima gravar? pergunta. Ótima pergunta. Boa. E eu vou te falar que é muito difícil. Eu me considero uma pessoa muito controlada em relação às minhas amigas artistas. Eu já tive amiga que mandou o chefe para aquele lugar, no auge da emoção. E assim, como ela disse, hoje eu sou o meu produto. Sim, entendeu? Sim. E às vezes... Você é uma empresa, né? Não, o que mais irrita é o seguinte, que não é específico de uma TV, tá, gente? Tô falando de todas. É a questão da equipe. Porque a equipe, ela tá trabalhando com você e ela tá toda ali num objetivo só, que é fazer o que vocês têm que fazer, que é um programa. Só que ninguém dali tem que estar com a cara no vídeo. Então, quando rola um estresse, quando rola um problema no trabalho, como qualquer empresa, a pessoa, ela faz o dela ali e vai pra casa. E ela quer que eu faça o mesmo. Só que não tem como eu fazer o mesmo. Porque a minha cara tá ali. Sim. Então, eu falo que é um pouco também do trabalho de ator que a gente estava comentando. Não, De você, assim, sabe? Às vezes, eu já apresentei programa, tipo, com aquela coisa do choro aqui, ó. Com aquela coisa do choro... Ah, olhar pra cá? Não, eu aqui, normal. Não, ele vai fazer uma pergunta depois. Com aquela coisa do choro aqui, assim, ó. Não, mas ó, Sério. isso daí eu acredito muito e até admiro, viu? Eu até já falei em outras situações aqui, né? E citei outros apresentadores, que são apresentadores diários e tudo mais. Cara, às vezes aqui no dia a dia do escritório e tudo mais, e, meu,
trabalho com obra, né? Construção Nossa. civil. Meu, aí o que acontece? Aí 6 horas da tarde, e já aconteceu isso, viu? Meu, 6 horas da tarde, aí vai vir o convidado. Meu, como é que você faz, velho, pra virar e tipo, tô feliz. Aham. Porra, é foda pra caramba. Então, parabéns pra você. Eu sei que você tem que ter o grão de Não, ouro. e uma coisa, meninas, que eu quero contar pra vocês. Sabe o que, que eles fazem comigo? Muitas vezes, que aí eu aprendi a falar igual uma amiga minha, que eu não tinha essa maldade. Que é o seguinte, a gente vai gravar, saiu uma matéria tal, o jogo do fulano e tal. Você consegue se arrumar em 20 minutos? Meia hora? Aí nessa eu ficava tentando explicar, gente, olha, eu não posso aparecer do jeito que eu tenho que me arrumar, é a minha imagem, né? Televisão, a primeira coisa, gente, antes de você saber o que a pessoa tá falando, é a imagem vale muito, então eu me preocupo muito com a imagem, assim. Aí agora eu respondo assim, aí a pessoa fala assim, é só você passar um batonzinho, tipo assim. Aí você e colocar uma camisa, aí minha amiga me ensinou a falar assim, ó, vai você assim. Você vai assim. Eu não vou. Entendeu? Aí comecei a me impor. Porque dá a impressão, gente, que você tá pedindo uma garrafa de champanhe com morangos dos Alpes suíços. E não é isso. Entendeu? Uhum. Aí eu tô começando a lidar melhor com isso. Emoção, né? Eu vou passar das por emoções. uma outra pergunta lá e... Pode falar. Vamos lá, Vitinho. Boa noite, Vitor, Fernanda, Vitinho, tudo bem? Sugimoto de Biúna. E depois dessa dica sua, eu vou até começar a pentear mais o cabelo pra Amigo, participar. é verdade. Porque eu tô meio judiado, prejudicado. Nossa, Podou são murcho. pouquíssimos programas que a pessoa ouve antes de ver. Mas a imagem, amigo, a imagem... Se você tá passando na frente de uma televisão e vê uma coisa, meu amor, tá tudo ali. É isso. Boa noite, Vitinho, Fernanda. vamos tudo Grande bem? Vitinho. Essa pergunta... Ele é Boa esperto, noite, ele é Bruninho. esperto. Boa noite, Vitor. Beleza? Então, Fernanda, tem uma pesquisa que fala que o maior medo das pessoas é de se comunicar em público, né? Sim. E é muito nítido o seu domínio com a comunicação, né? Ai, muito obrigada. Dá pra perceber que você tem uma facilidade enorme em se comunicar e cativar as pessoas com isso, né? A minha pergunta é a seguinte: o quanto você acha que essa sua característica te ajudou, contribuiu para conquistar o povo no BBB e também nos seus negócios fora do Big Brother também? Olha, Nossa, ótima pergunta, arrasou. Não, mas é por isso que tem a plateia, porque os apresentadores é ruim, aí tem a plateia. Você viu? Nós fizemos 20 perguntas, nenhuma você falou, nossa, que pergunta boa. A plateia fez 2, você tá admirada. Não, vocês estão maravilhosos. Gente, eu vou falar primeiro de mim, tá? Da minha aptidão, e depois eu vou falar no geral. O que aconteceu comigo é que eu nunca fui normal. A realidade dessa. Eu sempre fui uma criança que dei muito trabalho. Geminiana. Eu sou completamente louca. As pessoas, o meu pai, juro pra vocês, gente, eu tenho 30 e tantos anos, meu pai me liga e fala assim, Fernanda, sabe qual que é você é tão desatenta que eu tenho medo de você ser atropelada em São Paulo. Um dia eu vou ligar o jornal, você foi atropelada. Então, assim, sabe aquelas coisas mais sem noção do mundo? Uhum. Eu que faço. Então, eu sou daquelas que, por exemplo, eu tô numa festa, aí alguém pega o microfone para fazer um agradecimento para alguém, eu fico ali quase pulando naquele microfone. Aquilo me dá uma sensação... Nossa, eu não posso ver alguém com o microfone num palco. Eu falo, tem que me chamar. Tem que me chamar. Então, assim, eu sou uma pessoa muito louca, mas isso é verdade. A maioria das pessoas não são. E aí, o que eu falo? Sempre, primeiro, a melhor coisa para você é criar coragem para falar as coisas, é você falar de uma coisa que você conhece muito. Sabe? Eu sou uma pessoa que se você falar assim, Fernanda, você sabe o que é, por exemplo, metaverso, que a gente estava conversando? Eu não sei quase nada, mas eu vou no Embromation e eu vou. Desenrolando. Mas isso não é a realidade. Entendeu? Sim. Procure primeiro um assunto que você é bom. Segundo, gente, enfrente o espelho. Isso, todos os apresentadores já fizeram isso uma vez na vida. Em frente ao espelho, Treino. vai falando, vai treinando e tudo mais e tal, vai treinando e é isso. E procure, assim, falar sempre sabendo quem tá te ouvindo. Reconheça a sua plateia. Ah, eu vou falar sobre o tema que eu domino para uma
uma série de adolescentes, é uma coisa. Ah, vou falar para uma série de executivos, é outra. Então, Sim. são 3 regras básicas, gente. Falar sobre aquilo que você sabe, saber o público para qual você fala e treinar no espelho. Boa. Isso daí, você falou de improviso aí ou é uma regra mesmo? Isso Não, daí? eu falei de improviso. Ela é Ó, diferente boa. mesmo, ela sabe das coisas. E por que você foi pro esporte? Você sempre gostou? Futebol, você sempre torceu? Qual que é seu time? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Que vergonha, Atlético Mineiro. Mas antes de falar do Galo, que eu prometi pra mim mesmo que eu só ia falar do Galo em 2023, né? Porque esse ano a gente tinha tudo pra ganhar tudo e a gente não ganhou absolutamente nada. Inclusive empatamos com o São Paulo, né? No último jogo, não sei nem o que dizer. Então vamos lá, tem algum São Paulino aqui? São Paulino? Ai, acho que não. por aí você vê, É o que né? mais tem, ó. Olha pra cara deles. Não, é São Paulo. Quem torce pro São Paulo é São Paulino, eu falei certo, né? Sim. É, Ah, é tá. isso aí. Não, é que eu confundo. Mas aí, o que eu tava... do Galo. Por que eu fui pro esporte? Porque tem coisas na televisão também que funcionam assim. Nem sempre aquilo que você quer falar é para aquilo que você vai ter emprego. Sim. É simples assim. E sempre me chamaram para essa questão do esporte. Você acredita? Nunca foi uma coisa que eu falei assim, eu vou fazer esporte. Jamais. Mas todo mundo me chamava. Era não sei o que do Galo, eu ia. Era não sei o que de reportagem, eu ia. Era não sei o que do esporte, experimentar um esporte louco, me chamava. Aí, conclusão, fui parar no esporte. Estou no esporte, mas estou adorando. Que é muito legal. bom. Mas é porque, assim, esteticamente, vai parecer que você é meio pátio e tudo mais. Mas quando você começa a falar tudo mais, vê que você tem uma pegada mais legal, mais agitada e tudo mais. Eu acho que é por isso que conecta. Exatamente. Inclusive, eu vou gravar uma matéria agora, início de dezembro, que, gente, e eu ainda falei assim, eu vou ir bem arrumada para chocar a sociedade. É um negócio que as pessoas fazem, uma prova lá, aquele negócio que joga pneu pro alto. Sim. Como é que chama isso? Crossfit? Crossfit. É um crossfit, gente, num barro. Mas num barro. Já vi, já. Meu Deus, que você come barro e você não sei o que. E vou lá nesse. Tô louca pra ir. Que legal. Nossa, vai ser que muito legal. É meio que uma quebra de padrão. É. O povo não tá acostumado a ver mulher, principalmente falando sobre esporte, né? Não, e aí eu vou falar com a minha produtora, eu falei com a minha produtora assim, ó, e no dia eu vou bem arrumada, pra chocar bastante, né? Porque se você ir só com o cabelo assim, ok, não, eu vou toda arrumada pra comer aquele barro lá. Mas Que é legal, isso, mas você que conecta legal. com esse público. Demais, pelo jeito que você fala tudo mais. Ó, eu queria fazer uma pergunta Fala. sobre a internet e a televisão. Ótimo. Porque, tipo assim, ó, e até, acho que eu tenho várias anotações que eu tava fazendo antes do podcast do Big Brother que você participou versus o Big Brother agora, né? Que, Nossa, gente, isso é uma coisa maravilhosa. Porque, veja bem, vocês têm quantos anos? eu Mal 30, pergunte Eu vocês. tenho 28. 30. Ah, vocês ainda são... É mais ou menos Novo. da minha geração. É o seguinte, gente. Quando eu ganhei o Big Brother, em 2013, o Instagram tava começando no Brasil. Você tinha quantos anos? Eu tinha 26. 26. 26? 26? Nossa, 26 você ganhou o Big Brother? Ganhei. Velha, né? Não, gente. Eu acho novo pra ganhar o Big Brother com 26 Mas anos. hoje então, o povo tá ganhando com 22, né? Não? Ganhou muita gente nova. Não, eu tinha 25. 25. Mas é isso aí. Enfim. 25. Conclusão, gente. Eu ganhei o Big Brother, o Facebook e o Twitter não tinham tantos usuários. A coisa acontecia muito no Facebook e no Twitter e o Instagram estava começando. Tanto que eu saí do Big Brother campeã com 20 mil seguidores. Era a mesma coisa de hoje eu ter 20 milhões. Pra você ter uma noção. Sim. E aí, os meus seguidores foram... Você fez o Instagram quando você tava no Big Brother? Dentro do Big Brother? Nem eu, não Fizeram tinha. o Instagram pra você. Fizeram pra mim. E pra você ter uma noção, hoje as pessoas têm equipe de rede social. Sim. Sabe o que eu fiz? Absolutamente nada. Eu fui embora. Fui embora. Me pegaram lá na minha casa, faça as suas malas, eu fui embora. Aí, graças a um anjo, que é minha amiga, que é da minha cidade, Ana Luísa, ela pegou o meu telefone com a minha mãe e começou a mexer. E mexeu nas minhas redes. Começou a criar Senão você já ter conteúdo. perdido Se tudo no não- público. E deve ter muita gente que perdeu, né? O quê? Tipo, esse gap aí de ganhar... Ah, não, mas as pessoas não se ligavam nisso. Naquela não, se época liga. nem Sabe tinha. quando eu fui ter rede social? Em 2019. Pois é, Eu tinha Facebook, né? sim.
que também era pra seguir, pra logar em tudo, né? E antes disso eu tive Orkut, MSN e tal, mas eu não postava nada. Depois que eu fui entender que o negócio é uma máquina, né? E o É uma tamanho máquina do negócio. e é um poço sem fundo. Quanto mais você posta, mais você tem que criar conteúdo. Se o seu conteúdo engaja, aí você tem que criar um que vai superar aquele. Eu admiro demais, porque meu negócio é ser apresentadora e minha principal questão é televisão. Ou os streamings, né? Uhum. É esse tipo de mídia. Porque quem vive só disso aqui... Gente, eu admiro tanto, porque eu acho isso aqui um sugador de cérebro, um sugador de energia. É uma máquina que não... Gente, a Virgínia, eu seria exausta. A Virgínia tá com o bebê lá amamentando, fazendo story. Não sei o quê. Aí todo dia ela posta aquela coisa toda, ela posta. Cara, ela é uma máquina, eu admiro demais. O dia inteiro criando conteúdo, né? Nossa, às vezes eu vou pra TV, lá no estúdio não pega celular, eu fico maravilhosa, vão cuidar aqui da minha vida, entendeu? Nossa, a pessoa que vive só disso, só que qual que é o problema da minha carreira hoje? Que as coisas foram mudando. O dinheiro está aqui. O dinheiro não está na E é isso que eu ia te falar. O dinheiro está aqui, Porque na verdade, aí você basicamente tem uma emissora sua, né? E aí eu me obrigo a fazer por causa do dinheiro. Não vou mentir pra vocês. Tem coisas que eu gosto de fazer? Tem coisas que eu gosto. Adoro ver vídeo do Igor Guimarães, advogado Paloma, é o meu ídolo, adoro, racho de rir, gosto de ver coisas engraçadas. Mas, por exemplo, ficar postando essas coisas, eu me obrigo. A maior parte das vezes eu me obrigo. Porque os meus trabalhos são todos aqui. Hoje o digital cresceu muito, né? E cada coisa que você coloca ali começa a se multiplicar. Nossa. Grupo de WhatsApp, não sei o quê. Sim. Hoje o digital tá com um poder muito grande, né? Agora vocês, como que empreendedores que são, vocês acham que mais vale um digital bem feito ou uma empresa bem feita? Porque eu conheço, inclusive, profissionais, viu, gente? Eu posso falar que a minha irmã é médica, eu conheço vários. Que o médico não é bom. Mas o Instagram dele é tão maravilhoso que você entra e fala assim, meu Deus, eu quero operar com esse médico. Eu quero arrasar, mas não é bom. Uma coisa tem que completar a outra, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Uma coisa tem que completar a outra, mas às vezes o gasto de energia é tão grande de um lado que você abre mão do outro, né? Sabe uma coisa também sobre a internet e a... Ela pediu uma pergunta? Não. Viu? Da internet e da televisão. É que televisão, pessoal, nós que eu digo nós aqui em São Paulo, a gente tem uma dimensão de internet a nível Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E o Brasil não tem acesso à internet igual nós aqui, não. Então, quando você tá falando de televisão, a televisão chega lá no meio do mato, pô. Isso aí, a médio prazo, né? A internet tá crescendo, mas hoje, na verdade, a nível de influenciador e tudo mais, a televisão, ela ainda ela é mais forte ou ela é mais fraca que a internet? Amigo, ela é mais forte. E eu digo isso com propriedade, porque eu fazia um trabalho na Globo até a pandemia. A pandemia agora, que é a questão da Globo Digital, que é o seguinte, a gente ia para várias cidades do Brasil, que não necessariamente era tipo o interior do Amazonas, não era. Eram cidades, tipo assim, algumas do interior de Minas, algumas do interior de São Paulo, algumas do interior do Acre, algumas também aquelas coisas bem distantes dos grandes centros. Mas é simplesmente pelo seguinte, o sinal da televisão não ia passar do analógico para o digital e as pessoas não sabiam. As pessoas iam deixar de ter TV. De ter televisão. Porque achou que acabou. Porque achou que acabou. Isso que você falou... Então eu ia na casa das pessoas. Eu ia, batia lá. Oi, tudo bem, dona? Aqui, essa televisão sua não vai pegar, mas não vai acabar a Globo. Você coloca o conversor. É mesmo, minha filha? E elas não sabiam? Não sabiam. Eu fui pra Amazônia recentemente, voltei segunda-feira agora. E realmente lá é muito precário, não chega internet, dependendo da vila, né? Tem alguns pontos que a gente foi lá que era muito afastado do centro, então era no meio do mato total. E funcionava a TVzinha do barco lá e tudo mais, mas a internet lá não chega. E o pessoal lá
eles têm que navegar um pouquinho pra ir lá e fica todo mundo perto do pontinho onde só pega internet ali, e aí você vê aquela aglomeraçãozinha. Sim. E você vê como que é tão escasso, né? Essa parte de digital e tal. Sim, mas veja bem, eu não quero dizer que a televisão é o maior veículo. Não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que antigamente existia um único veículo de mídia, que era a televisão e o rádio, Sim, né? dominava. Que dominavam. Agora, existem outros veículos, outras mídias, que são tão grandes, tão importantes quanto a televisão. Só que uma coisa é fato. Como é que ele diz? Dai a César o que é de César, né? Cada mídia tem o seu público. Sim. Sabe? Tem a sua maneira de ver. Tem a sua maneira... Quem consome televisão, consome de uma maneira. Até rede social tá assim Quem hoje. consome Facebook... Eu fiz um trabalho agora pro Facebook, eles me contrataram para fazer vários reels, Facebook Reels. Por quê? O Facebook virou uma plataforma de tiozão. Sim. Da nossa mãe, do nosso Sim. pai. Sim, então, deixa que eu falar. O que não era. Então, as coisas, elas vão se modificando. O TikTok É dos mais jovens. é dos né? mais jovens. Entendeu? Eu não consigo decorar uma dancinha daquela. Quando eu decorei, a trend já passou. Já é outra música. Já não deu. Entendeu? Então, assim, se eu quero fazer uma coisa pro streaming que eu fiz, é uma coisa. A série que eu fiz lá pro Globoplay, se ela fosse pra TV, seria totalmente diferente. Muda tudo. A edição, muda tudo. Hoje a gente tem Negócio que de storytelling, né? diversificar os canais, né? Igual você perguntou, né? Qual que é a sua opinião sobre ter uma empresa boa e ter um marketing bom? Uhum. Se você tiver um produto bom, né? Eu vivo isso aqui, a gente tem a nossa empresa Sim. hoje está fortalecida, está andando e tal, só que a gente não tinha uma mídia boa, né? Depois a gente começou a movimentar um pouco mais a mídia, e as pessoas começaram a conhecer realmente quem é a Nakati, Verduras, né? Sim. O que faz e tudo mais. Porque na TV a gente não fazia nenhum tipo de ação, porque era muito caro. Hoje Sim. na internet você consegue mostrar um pouco do seu dia a dia, né? Se posicionando ali, criando conteúdo e tudo mais. E as pessoas começam a enxergar realmente a potência, o tamanho da empresa. Sim. E um dia o cara me chegou e falou, Bruno... O que você acha de você colocar a sua empresa na maior avenida do mundo? Eu falei, pô, que avenida é essa? Uhum. Paulista? É a Times Square? Falou, cara, internet. Se você posicionar a sua empresa na frente onde muitas pessoas passam, milhares de pessoas passam diariamente, alguém vai tropeçar ali, vai encontrar você e pode ser que você converta essa pessoa. Sim. Né? Dependendo do conteúdo que você faz, você... ter um bom storytelling, que é o livro que você trouxe, ativar alguns gatilhos, e eu comecei a entender um pouco mais. Tráfego pago, né? Todos esses negócios. Uhum. Então eu falei, pô, realmente a internet veio para somar com o negócio, né? Então, se você tiver um marketing bom e um produto bom, você vai estourar. Mas veja bem como que na minha carreira isso é tão louco, né? Grandes apresentadores, por exemplo, de anos, por exemplo, a Ana Maria, ela tem menos seguidores do que muitos influencers. Mas ela não quer... Você vai medir a influência dela. Você tá entendendo? Sim. Quanto que é o cachê dela, né? Você por tá exemplo? entendendo? São públicos diferentes. Que ela consolidou, né? A gente vai pra uma pergunta. E deixa eu falar um negócio muito interessante que eu descobri, eu acho que vocês vão gostar. É o seguinte, para vocês que vivem aí desse mundo de influência, que estão ligados nesse mundo. Existe uma plataforma, que eu não sei o nome dela, mas se vocês buscarem aí, eu acho que vocês sabem. Acho com facilidade. Acho com facilidade. Que ela mede o seguinte, é uma plataforma que parece que ela é paga, e você coloca lá o @, da pessoa e mede um engajamento total e coloca um número. Legal. Em relação. Ela mede em relação a views, a likes, a directs. Ela faz um apanhado geral da conta e coloca lá, tipo assim, de 0 a 10, que eu acho que é de 1,0 a 10 o nível de pontuação nessa plataforma. Quanto mais alto essa plataforma, quanto mais alto, maior é o engajamento total da pessoa, a presença da pessoa, a influência da pessoa.
Aí, o rapaz que trabalha no meu escritório me mostrou um dia que o meu é bom. E eu achei isso a coisa mais difícil do mundo, porque você tá vendo a minha relação disso. E várias artistas enormes, com milhões de seguidores, o meu tipo é 1,8, o da pessoa é 0,4. Então, Só que a pessoa ganha muito mais do que eu. Por quê? A pessoa tem uma história, a pessoa tem uma carreira. Sim. Se você abrir o Instagram no computador, vai abrir uma abinha do lado, que é uma ferramenta do próprio Instagram que faz isso. Mas tem outras ferramentas que fazem isso. Eu acho que é Influencity. Sei lá. Mas tem uma dentro do próprio Instagram. Nossa, eu fiquei curiosa. Eu falei, põe o nome de fulano. Eu quero saber. Põe o nome de ciclano. E eu ganhei de vários. Eu ganhei de vários. Eu fiquei tão honrada. Porque eu falei, gente, eu sou uma... E nós conseguimos trazer você aqui. Isso Glória aí. a Deus. Deixa aí. Não tem uma cerveja daqui. Como vocês empreendem sem beber? Eu fico boba. Nós Tem uma cervejinha aí. Ó, pergunta. Daqui a pouquinho... Eu fiz certo? Sim. Tá. Tô brincando, Perfeito. gente. Pelo amor de Deus. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o livro que você trouxe. Tá bom, tá Storytelling, né? Que é um tema muito legal, né? pra gente conversar hoje, né? A arte de contar a história. Sim. E daqui a pouquinho a gente vai abrir a caixinha de perguntas aqui, que já vi que chegou algumas perguntas no Instagram. E daqui a pouquinho a gente vai fazer essas perguntas. E, plateia, como que tá aí? Olha lá, a Débora tá ali já, pronta pra fazer uma pergunta. Vamos lá, Débora, solta a voz. Débora Boa noite, Fernanda, tudo bom? Boa noite, minha linda. Olha, a pergunta que eu quero fazer para você é que você já concedeu entrevistas e você disse que é uma pessoa bem-humorada e que uma das premissas da vida é você rir de si mesma, Sim. né? O que te inspira a pensar assim? Você é sua própria inspiração? Nossa, é uma pergunta muito forte, né? Porque você falar assim, eu sou minha própria inspiração, é uma coisa muito assim, uma pessoa muito bem resolvida, né? Eu acho que eu não sou tão resolvida assim. É porque coisas inimagináveis acontecem comigo, sabe? No meu dia a dia, de uma pessoa atrapalhada, de uma pessoa que tem um traço de TDAH. TDAH, né? Porque eu falo isso, a minha mãe quer me bater, porque ela fala que eu não sou, que eu não tenho, mas eu tenho. Eu fui diagnosticada porque eu sou muito dispersa, sou o perfil desatento, né? E assim, eu acho que você tem que rir de si mesmo, sabe por quê? Porque assim como todo brasileiro, a gente tem que rir da nossa própria desgraça. Senão a gente não leva a vida com leveza e com bom humor, sabe? Sim. Eu acho que você rir de si mesma é uma autoaceitação, sabe? É tipo assim, se você acordou de manhã, queimou a mão na frigideira, tudo bem. Aí você foi, ligou o carro não quer pegar, tudo bem. E você vai, entendeu? Vambora. Peguei o Uber me deixou no lugar errado e vamos lá. E assim, eu vou viver a minha vida. É isso. É ser positivo, né? Exatamente. Ser positivo. Tem mais alguma aí? É geminiana, ó. Dá uma eu também pausa sou séria, geminiano. legal. Você é Eu sou geminiano? geminiano também. Eu sou parecido com Vocês seu pagam perfil. hora extra pro povo ficar aqui fazendo pergunta? Eles cobram até por palma. Eu acho que tem que Eles cobrar. cobram até por palma, Tá bom, viu? gente? Porque todo mundo tem que ganhar, Viu? tá? Ó, uma pergunta uma das perguntas E a que eu maioria separei aqui, dos ó. geminianos que eu conheço são o mesmo perfil. Será? Meio porra Uma louca, vez eu falei gosta de se comunicar, não gosta de ficar preso e tal, quer liberdade. Isso Não, eu mesmo. quero me prender. Eu quero que alguém me prenda de amor. Esse tipo de prisão eu gosto. Algum programa aí vai lançar um quadro disso aí. Não, já estão querendo colocar isso lá na Rede TV. Eu já falei que não. Viu? Não, essa coisa de namoro encomendado, não sei se isso dá certo. Você tem que entrar Mas lá só dá na, pra saber na casa tentando. do De Férias com Ex, ó. Não, eu não tenho Você ex, dá uma meus ex estão todos bagunçada presos. Viu? Ó, uma pergunta aqui. Tem uma informação, um dado, né, que eu até peguei na internet, que de uma publicação jornalística, né? Que, por exemplo, ó, o Gil do Vigor, o prêmio do Big Brother de 1,5 milhão, ele fez 10 vezes mais em 6 meses após o programa, né? Faturou isso, né? E hoje, mas você não sabe, nem existe, né, um preço para entrar no Big Brother. Mas a gente sabe que uma cota para um patrocínio no Big Brother É milionária. é 105 milhões, por uma outra informação que eu peguei aqui, né? Aham. Então,
não existe preço para uma vaga no Big Brother, mas entendendo que um patrocinador, uma cota, custa 105 milhões, e se você sai 4 meses, você consegue, de repente, só com publicidade, faturar 10 vezes 15 milhões, né? Quanto você acha que pode chegar o valor de uma vaga no Big Brother? Já parou pra pensar nisso? Eu vou te dizer o que acontece aí. Essa matemática, ela é uma matemática que eu já pensei e ela é bem sinistra, porque é o seguinte, o prêmio é de 1,5 milhão, né? Mas, diferente da minha época, eu acho que até uns 3 anos depois da minha época, vamos colocar até o 2015, assim, 2 anos após a minha época, as pessoas entravam muito focadas no prêmio. Eu recebi 1,5 milhão há 10 anos. Há 10 anos, gente, 1,5 milhão é totalmente diferente do que é 1,5 milhão hoje. Hoje, em relação às cotas de patrocínio, nem todas as cotas são esse preço, mas eles têm os planos lá, tipo assim, plano anjo, tem os nomes lá do Big Brother. Que você quer uma inserção numa prova, quer uma inserção numa festa, quer um patrocinador master, etc. e tal. E no meu, tinha a Fiat, tanto que eu ganhei um carro lá, dei pra minha irmã, etc. A sua irmã é abençoada por você. Ela é abençoada, a minha família toda é muito abençoada. Tomara que- E ela vendeu esse carro agora, você acredita? Destruído, mas vendeu. Aí, que eu acho? Eu acho que a vaga no Big Brother, ela adquiriu esse preço porque o prêmio está defasado. Sim, mas... Entendeu? Continua Porque as o pessoas- mesmo 1,5 milhão. Porque as pessoas... Quanto você acha que é o justo uma pessoa ganhar no Big Brother pelo prêmio? Eu acho que hoje em dia, 5 milhões. 5 Ah, milhões. eu falei isso Pra aqui. ter- 5 milhões as pra pessoas ter iam se... sangue no olho. As pessoas... gente, com 1,5 milhão, se eu entrasse hoje, eu ia entrar por causa de 1,5 milhão. Você sabe por quê? Na minha época, por exemplo, eu não fiz 4 vezes o meu prêmio. Eu adoraria ter feito, mas não fiz. Por quê? Na minha época, não existia rede social. Isso aumentou. É mais uma mídia que os vencedores... Os vencedores não, os participantes vencem. Hoje, uma pessoa que fica uma semana, ela já sai com mais de 1 milhão de seguidores. Uma semana. Entendeu? Ela já sai com mais de 1 milhão de seguidores. Outra coisa, tinha um monte de preconceito contra ex-BBB na minha época. As marcas não queriam contratar ex-BBB. Sério? Hoje, exatamente. Hoje, os bancos contratam. Você viu que o Gil do Vigor fez banco, Sim, Santander e tudo. Por que que elas contratam? Exatamente muito pela influência dessas pessoas. Com seus seguidores, E o com canal o que eles público. têm, né? E o canal que eles têm, entendeu? De influenciar. Na minha época, não se fazia campanha. As campanhas, pra você ter uma noção, eu cansei de não ser convidada para eventos, porque eu era ex-BBB. As marcas não queriam me vestir, porque eu era ex-BBB. E eu era campeã. E eu fui campeã. Caraca. As marcas não queriam. Tipo assim, os bons produtos, eles não querem veicular. Eles não queriam. Então, que isso mudou completamente hoje. Porque antes você era uma influenciadora, uma imagem, mas não era um canal. Hoje, quando a pessoa sai, ela é um influenciador, um vencedor, uma imagem Sim. e é um canal. O seguidor, gente, fez a pessoa ser aceita. O seguidor, as pessoas, as marcas, na verdade, Medidor, amigo, né? podem não gostar de você, tá? Mas elas abrem Abre o caminho. o caminho as portas. pra aceitar. Sim. Aí, hoje é você, amanhã pode ser outra pessoa. E Boa. qual que é o segredo para uma pessoa entrar no BBB e cravar o prêmio? Tem algum segredo? Ou você viveu essa experiência? Alguns Macete. passo a passo para a pessoa se dar bem lá dentro? Todo mundo jeito de perguntar isso pra você, né? Não, eu acho que, primeiro, no meu caso, né, pra ganhar um BBB, você tem que ser completamente louco. Você tem que se jogar e não ter medo de nada, muito menos de ser ridículo. E não ter medo de opinar. Porque não existe pena de morte no Brasil, tá, gente? Então não há o que se fazer com uma pessoa que fala uma coisa desagradável. Então, essa pessoa, você tem que ter ciência que você pode ser cancelado. Mas, gente, a questão do cancelamento é o seguinte, se a pessoa verdadeiramente se prontifica, olha, gente, eu aprendi, eu fui um idiota, vou, né, acelerar aqui, vou estudar mais sobre, vou me comprometer, você vai crucificar a pessoa até quando, né? Então, até o cancelamento, ele tem um prazo de validade. Então, você tem que ter muita opinião e se jogar. Hoje a gente olha muito esse, né,
de não ser aceito pela sociedade, né? Sim. A gente entrar e ficar com medo de não fazer as coisas, porque medo de ser Sim. julgado e tudo mais. E na sua época era muito menos isso, né? Não tinha internet pra ficar Sim. toda hora haters e tudo mais. Mas assim, tinha sim um certo cancelamento, mas não tinha o poder da internet. Por exemplo, uma pessoa saiu do meu Big Brother porque ela falou que deu um chute num animal, entendeu? E as pessoas aqui de fora ficaram com birra, né? Óbvio. E tiraram essa pessoa num paredão, num cachorro e tal. Eu também não concordo com isso e tudo mais. Então, só que não foi a proporção que foi hoje, né? Sim. Proporção que é hoje, né? Sim. E lá dentro, você pensava em como que ia ser sua imagem fora ou você realmente se jogou ali? Não, eu não pensei em nada. Tanto que eu acho que se eu tivesse pensado, eu teria não feito. Você viveu, nem Nossa, ligava as tanta câmeras. coisa ridícula que eu olho e falo, meu Deus. Ô, Fernando, eu acho que também tem um pouquinho a ver com todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, tem um canal e tem como opinar no que está acontecendo. Com isso, você deu uma arma para todo mundo, que é a própria rede social e tudo Sim. mais. Então, você não tem que, teoricamente, passar num crivo de um diretor de conteúdo que está até monetizando aquilo ali e tudo mais. Você tem que passar no crivo da sociedade, porque senão o pessoal começa a voltar para cima do programa, né? Não, e é um crivo tão difícil, né? Porque, como se diz, né, o Brasil tá dividido, então você conquistar as pessoas, sabe? É bem difícil. Então você tem que se jogar. Porque você não sabe ali. Qualquer palavra que você fala hoje em dia, ou qualquer atitude sua, pode agradar um e desagradar outro. As pessoas elas estão muito cheias de opinião exatamente porque elas têm onde falar. Entendeu? Então você tem que se jogar. Tem um dado que eu peguei da sua edição. Vou fazer uma pergunta para você. Tá. Mas tem um dado que eu peguei da sua edição, que eu acho que 30 milhões de usuários, e aí eu acho que quando fala usuário nessa informação, fala de dispositivos diferentes, né? Sim. Computador, um celular, tudo mais, Sim. ou ligação, talvez. Sim. 30 milhões de pessoas. Então, foi 30 milhões de pessoas. Talvez a ligação, porque na época era mais ligação, né? Sim. E, meu, agora acabamos de passar a eleição, meu, é muito negro, né, velho? Na verdade, é uma galera, é o Brasil inteiro, né? 30 milhões. É muita gente. É muita gente Que votaram em mim? votando. Pra eu ganhar? Né? Sim. Não só para você ganhar, mas que participaram De tudo. É muita gente. É muita gente. Basicamente, é como se fosse uma eleição presidencial. E hoje, às vezes, o número é maior, mas muito do que a pessoa fica Vota na várias internet vezes. votando várias vezes. É. Não tinha tanto esse acesso. Então, realmente, eram várias pessoas, Sim, entendeu? sim. Tem. Ó, pergunta Fernanda, tem umas perguntinhas que chegaram aqui no Instagram. Ah, E vamos lá. Vou fazer umas perguntinhas aqui. tá. Vamos lá. Fernanda, você entraria de novo no BBB, dessa vez na Turma do Camarote? Se você recebesse uma proposta de entrar de novo, Nossa, essa pergunta é tão difícil. Ela pode parecer fácil. você viveria de novo essa... Cara, eu não essa sei se eu aventura? tenho saúde mental pra entrar de novo e enfrentar tudo. Porque, assim, eu como campeã, eu meio que tive a minha missão cumprida, assim. Eu já entrei, já arrasei, o prêmio é a mesma coisa. Então, já ganhei, tá ótimo e tudo mais e tal. Mas eu acho que se o Boninho me pedisse, como ele é uma pessoa que sempre me ajudou muito na minha vida, eu não falaria não. Mas eu não sei o que eu faria, porque eu não tenho aquela força que eu tinha, Você acha que sabe? seria diferente? Eu Tudo acho. muito... Porque você vai ficando velho, você vai ficando meio cheio de mania, você vai ficando com medo, né? Eu era uma pessoa, assim, muito doida. Hoje ainda sou, mas era mais. É, Tava você nem vai aí, ficando muito se você vai ficando jogava. mais madura, né? E aí, mais madura, muitas vezes pode Sim, ser mais empurrão, né? exato. Você prefere Big É isso Brother aí. só pipoca ou Big Brother pipoca camarote? Amigo, o legal do camarote é em relação a, assim, a minha opinião é o seguinte, que em relação ao camarote, o legal que eu acho é muita gente que você conhece aqui de fora que você quer saber realmente quem é a pessoa. Porque olha o tanto de gente que entrou e a gente viu que era completamente diferente. Até... Gente, eu fiquei de cara. Pessoas que cantavam algo, que pregavam algo, que faziam algo aqui de fora e entraram e não eram nada daquilo, Boa, meu Deus. boa. Se lascaram, né? Cancelaram. Né? Ou, na verdade, ao invés de somar,
subtraiu, né, na carreira, O né? Arthur, por exemplo, o Arthur já chegou lá sendo julgado e tal, os caras falaram, pô, esse aí foi lá e ganhou. O Arthur, o último, né? Os caras falaram, exemplo, pô, esse cara aí não sei o quê, papapá, ou seja, ele mas chegou olha, lá meio a Manu Gavassi, que ela é uma pessoa mais comedida, a Manu, ela não é, ela, né? Ela é mais assim... E ela mostrou uma arte que as pessoas às vezes não viram. Muita gente se deu bem. Sim. Mas muita gente, meu Deus do céu. Aí não vale, às vezes não vale o risco, né? Aí a pessoa tem que saber, né? Tem que se conhecer, né? Tem que ir lá na doutora Anaí, Ah, fazer isso uma aí, autoanálise, Uma vez tá valendo a pena o risco. entendeu? Boa. Vai, boa. puxa. Mais uma perguntinha aqui então, vai. Vamos lá. Olhando rapidinho aqui, ó, todo mundo aí, ó. Quem que ganharia o Big Brother? Entrou toda essa turma aqui, ó. Quem que ganha? Deixa eu ver quem que ganha. Ela, sua esposa. Ih, olha lá, vai virar artista. Tá enrolado. Ela é sua esposa. Sabe por quê? Porque ela é dominadora. É. E ela é tipo eu. Tá Ela puxando já saco, queria já falar, tá puxando entendeu? No Big Brother eu brigava com o povo, porque eu Você queria não pode falar. ver uma câmera no microfone que já mete a cara na frente. Teve uma prova no meu Big Brother, que meu Big Brother ainda era um Big Brother que tinha muitos investimentos, né? Então tiveram muitas coisas no meu Big Brother que hoje não tem mais, assim. Mas tinha umas ações assim, por exemplo, um dia do nada, eles trancaram a gente dentro de casa, aí abriram a porta e tinha um cronômetro com uma bola assim vermelha. Eu fui lá... Pá, na bola, o cronômetro parou. Falei, pronto, e agora? Fui expulsa, perdi tudo, não ganhei nenhum fogão aqui nesse negócio e tal. Aí depois era uma imunidade. Ó. E todo mundo com medo, entendeu? E aí todo mundo que ficou falando assim, você é louca. E depois eu assisti, né? Você é louca de se apertar o botão que não sei o quê. De madrugada foram lá apertar. Acordaram. Mas ninguém quis apertar. Não, ninguém. Tem que ter coragem, viu, meus amigos? Exato. Puxa aí, Bu, puxa mais Vamos uma lá. pergunta aí. Bia B79. Você ainda é amiga do André Martinelli? André Martinelli, eu acho que é o... É o meu ex. Seu ex da casa, né? Que eu fiquei 3 anos. Você é amiga dele ainda? Amizade não. Mas toda vez que a gente se encontra, a gente conversa, a gente se cumprimenta. É normal, é um ex que eu tenho uma relação super boa. Adoro ele, torço por ele, adoro a família dele. E assim, foi uma pessoa que me ajudou bastante na minha vida, que eu tenho muita gratidão. E assim, já tem muito tempo que a gente terminou, né? Então é muito tranquilo. Bola pra frente. É. Aline.S. Pereira. Pergunta como ela lidava com as falsidades nos bastidores da Globo. Ó, o pessoal aqui já virou meio que um hater, hein? Não, como que eu lidava? Porque A Globo era bicho feio ou não? Fala assim, não lidava porque não tinha. eu não lidava porque não tinha, é muito... Não vou mentir, né? Vamos entregar. Gente, a falsidade, aquela questão do ambiente de trabalho, no meio artístico, ela é... Sempre existe um... Não, ela é mais... negocinho. Em todos os meios existe, né? Mas no meio artístico ela é diferente, porque você lida com o ego, né? E eu falo assim, que se a pessoa não quer aparecer, se a pessoa não quer ser reconhecida, ela tá no lugar errado, porque ali é lugar de você se mostrar, né? E tudo mais. Então, assim, essa falsidade, essas coisas, a maioria das vezes, assim, eu era uma pessoa mais na minha, assim. Eu era mais, nas minhas relações, eu acabava sendo aquela pessoa, assim, não antissocial. Eu ia em tudo, eu conversava, mas eu não Ficava na trazia sua. pra minha vida. Boa. Boa. Bom, estamos chegando na reta final. Tá bom. E eu acho que se você puder dar uma última mensagem, assim, uma coisa que você queira falar, pode ser sobre vida, pode ser sobre no pessoal, no profissional, sobre lição de empreendedorismo. Uma mensagem que você queira deixar para a pessoa que está escutando, que é sua fã, que provavelmente vai estar aí procurando conteúdo seu também. Eu não vou falar do meu livro, não? Vai, tem um daqui a livro pouquinho- também. tem um livro, daqui a pouquinho a gente vai falar dele. É que eu recebo um alerta aqui quando começa a passar. Tá, Mas então vamos lá, eu vamos lá. vou vamos lá, falar vai. a mensagem primeiro, né? Deixa eu falar uma mensagem. Será que eu falo pros... Vamos fazer assim, ó. Ah. Fala uma mensagem sua e depois fala para nós o ensinamento, que é ter o seu próprio livro. Tá, Que eu acho que aí a gente... tá bom. Vamos lá.
Deixa eu pensar. Vocês querem que eu fale uma mensagem geral, uma mensagem para os empreendedores, uma mensagem... Deixa uma mensagem para os empreendedores que estão ouvindo a gente, que acompanham o nosso canal aqui, que às vezes está no momento de empreender, de tomar risco ali, não sabe o que é da vida. Às vezes um gatilhozinho possa estar impactando a vida dessa pessoa. Tá bom, então deixa eu me concentrar aqui, deixa eu pensar, porque foi muito, né? Deixa eu pensar aqui. Muito assunto, né? Eu tô lembrando de uma frase aqui, que tal. Vamos lá. Bem, gente, primeiro eu quero dizer que eu adorei participar. Vocês são maravilhosos, muito talentosos. E eu quero deixar uma mensagem, se possível, agradecer as pessoas que me acompanham, as pessoas que têm um carinho por mim, as pessoas que eu posso chamar de fãs, que eu tenho imensa gratidão, e dizer o seguinte, que independente se você queira seguir a carreira artística ou empreender em algum negócio, primeiro, estude, porque não é só de confiança em si mesmo que se faz um negócio. Então, estude antes de ter noção do que para ter noção do que você vai fazer. Confie em si mesmo logo após, porque tudo que você estudar vai te dar uma nova análise sobre tudo. Boa. Continue estudando também. Aprenda inglês, porque eu falo mal inglês, então é algo que eu sinto muita falta na minha carreira, me prejudica muito. E acredite em você, que nunca é tarde, assim. Eu mudei de carreira com 26 anos, eu tinha um ótimo emprego, eu poderia continuar nessa carreira, eu não era uma pessoa infeliz na minha carreira. Então, as pessoas sempre elas me questionam isso, assim. Será que vale a pena? Eu tenho 50 anos, eu quero empreender, eu quero abrir um negócio, eu quero estudar isso, eu quero falar... A não ser que você vá morrer amanhã... Não vale a pena. Mas como você não vai morrer amanhã, é lógico que vale a pena. Então, confie em você e mude de carreira. Boa. Entra Faça pra acontecer, rachar, né? Ação, né? Ação. Entra pra rachar. Entra pra arrasar. Se for pra entrar, rebenta. Sim. E o Fernanda, livro? O livro. Você trouxe um livro aqui hoje. Sim. Storytelling, é um livro... todos os participantes que vêm aqui, a gente pede pra trazer um livro e tal. E queria que você falasse um pouco, né, sobre storytelling. O que é o storytelling e o que impactou na sua vida esse livro? Gente, eu comprei esse livro, tá? Eu fui numa livraria e comprei vários livros de storytelling. Por quê? Porque eu vi que o mercado, ele resolveu prestar atenção no storytelling. Boa. E se você não sabe o que é storytelling, numa linguagem bem básica, é a forma de contar histórias. Boa. Né? E hoje em dia, com os podcasts, com vários programas de televisão, o próprio programa do Porchat, tá tudo baseado em uma história. E a gente, para atrair atenção e engajar as pessoas, seja nas nossas redes sociais, seja no nosso seja no nosso trabalho, a gente sempre conta uma história. Então, esse livro, eu comecei a lê-lo agora. Eu trouxe porque ele tá me ajudando a criar essa narrativa, entendeu? Boa. Das coisas as quais eu queira, das coisas que eu vou contar, das coisas que eu tenho vontade de criar também, uma maneira de criar as coisas. E é um livro, gente, que começa com uma introdução gigantesca. Então, eu acho que eu vou pular essa introdução. E agora, vou já chegar nessa parte aqui. Por que contar uma história? É isso. Boa. Mas leiam, é bem bom. É o que eu mais gostei de ler. Tem um outro lá em casa que eu tô com meio preguiça, eu vou ler isso aqui. Que legal. E eu acho que Storytelling hoje tá... Eu acho que no meio desse livro você vai ver muita coisa que você já tem organicamente. Ai, tomara, viu? Com certeza, Você é uma com comunicadora certeza. nata. Gente, storytelling nas startups. É bem abrangente. Não é storytelling só no entretenimento. Não é... Então, comprem. E desse povo aqui, ó. Fernando Palácios e Marta Terenço. Boa, boa. O storytelling hoje tá por trás das histórias, né? De como você conta uma história. Às vezes você viveu uma fase da sua vida e você saber contar essa história para as pessoas e as pessoas realmente se interessarem por essa história, né? Eu acho que o storytelling basicamente é isso aí. Até pra Muito você importante. dar uma cantada em alguém. Você conta quer aprender a dar uma história. Se chavecada. comunicar, né? Se comunicar, tudo é se comunicar, né? Tudo tem narrativa, senão as coisas ficam desconexas. Numa reunião,
numa reunião de negócio, na parte afetiva mesmo, né? Namorado, Nossa, mas eu não sou tão boa em contar histórias assim, porque eu sou muito detalhista. Até eu chegar no ponto ideal, a pessoa já cansou. Tô tentando mudar isso. Mas então eu sou muito ruim, porque a Tiri vai contar a história lá pra Cecília na hora de dormir, aí eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho, eu termino em 1 minuto, a Tiri demora 3 horas pra contar a história. Mas é isso aí, Fernanda. Muito obrigado. Deixa as redes. Obrigada, ótimo. por favor, me sigam. Eu quero completar 3 milhões. Isso, fala aí pra Estou galera. quase. Fernanda Keula no Instagram, Fernanda Keula no TikTok, Fernanda Keula no Twitter. Tudo Fernanda Keula. E Facebook é... Peraí que o Facebook é diferente. Facebook é importante, ó, Eu pessoal. esqueci do meu Facebook. Qual que é? É que meu Facebook era Fernanda BBB. Aí eu mudei, sabe? É facebook.com/oficial Nanda Keula. Mas Boa. é verificado. Vocês procuram lá. Nanda aqui, ó. Isso Vai aí, ser facinho turma. de achar. Segue a gente no Instagram, @comofazer_podcast. Ativa o sininho aí do nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Compartilha com seus amigos pro YouTube entender que é um Que é conteúdo maravilhoso, que eu relevante. estou aqui, por favor. Boa. Fernanda, pede pra turma seguir. porque- Gente, pelo amor de Deus. O Ronivon, que é um dos maiores ídolos da televisão brasileira de todas as gerações, ele foi no meu programa pedir para as pessoas assistirem o dele. E ele falou, pelo amor de Deus, assista. Então é assim. É isso. É humildade, entendeu, gente? Tem que pedir, Façam um né? favor para a humanidade. Se inscrevam no canal. Não custa nada. É de graça pra você. É isso aí. Se tem um amigo seu querendo entrar pro Big Brother, compartilha esse vídeo com ele que ele vai aprender Tem como todas ganhar. as dicas. Isso aí, galera. Meu Instagram, @Bruno_Nakati. E o seu, Vitão? Victor HDC Moraes. Você vai entrar lá no podcast e vai ter o meu link lá. É isso aí. Ah, põe o meu link, viu? Isso, botar Pelo o link. amor de Deus. Nós vai colocar um QR Code, nós vai colocar um QR Code. Isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Falou!